toda comida que tem uma temperatura de cozimento acima de 180 graus vai formar substâncias tóxicas. Quantas pessoas você já ouviu falar que morreram por uso de cannabis? Mas a cannabis para jovens, ela pode ser prejudicial ao invés de ajudar. O SUS vai disponibilizar cannabis no Paraná, é verdade isso? É verdade isso. E aí, tudo bem? Eu sou o Gabriel, tô aqui com o Marcos e esse é o Capivara Talk, podcast que sempre traz as conversas mais interessantes para você. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante pertinente nos últimos tempos, que envolve ciência, envolve saúde, que é o uso da cannabis no meio medicinal. E para conversar sobre isso com a gente trouxe aqui a doutora Amanda Medeiros e o doutor Júlio Lauckmann, que vão explicar tudo para a gente, desmistificar muita coisa. E é isso, né, Marcão? Isso aí. Antes da gente começar, não sei se eu falo bom dia, boa tarde, isso aqui Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Eu quero agradecer primeiro a vocês por estarem aqui, ter concedido o tempo de vocês, que eu sei que é corrido. Mas eu queria, antes de começar as nossas perguntas, na verdade, fazer uma pergunta introdutória, que é: vocês acreditam que o corpo da gente escuta a nossa mente? Só de a gente imaginar que uma coisa vai melhorar, ele melhora por si só? Até o último fio de cabelo. Né? Até o último gene. Maravilha. Conexão total, emoção e corpo, que aliás na medicina leva um nome específico, chama medicina psicossomática. Mente, soma é corpo, então o que passa pela mente passa pelo coração, passa pelo corpo e vice-versa, né? Se tiver com dor de barriga, sua mente não vai responder dizendo que está feliz. Né? Então, tem um caminho de ida e volta. Que às vezes pode ser atribuído a uma cura milagrosa, na verdade é o poder da tua mente operando o teu corpo. A Amanda já viu algumas coisas acontecendo, né, Amanda? Com certeza. Na verdade, sim, a gente tem as nossas células, elas estão escutando os nossos pensamentos o tempo inteiro. Então, se você fica ali reclamando, né, o teu corpo está escutando o que a tua mente está dizendo. E nós temos um eixo intestino-cérebro, pelo nervo vago, que faz todo esse canal, né, como o Dr. Júlio estava falando, do intestino e do cérebro. Então, a gente tem patologias, síndrome do intestino irritável, várias patologias que são oriundas dos nossos sentimentos. Então, gastrite crônica, várias coisas que podem surgir se esses sintomas não forem tratados. A gente psicossomatiza e aí vai transformando em doença. Isso se dá, desculpa, professor, isso se dá por uma liberação hormonal que vai acontecendo? Sim, o cérebro ele tem vias, que são vias de liberação de neurotransmissores. E essas vias, elas podem acontecer pelos sentidos. Então, se eu e você estivermos conversando agora e alguém pegar uma mimosa, uma pocã e abrir aqui a casca, esse estímulo, tanto visual quanto sensitivo, vai disparar em você aquela salivação. Mas se eu colocar você agora para pensar no limão, vai fazer a mesma coisa. Você fala, mas não tem limão aqui. Mas acontece. Vou te dar um outro exemplo que foi descoberto no início do século 1909. Um pesquisador francês, ele estava estudando a liberação da glicose e a produção de colesterol no nosso fígado. Isso se chama função glicogênica do fígado. Claude Bernard é o nome desse pesquisador. Ele descobriu que mesmo quando você pensa no açúcar, ou você pensa no doce, ou quando você sofre de ver alguém comendo que não é você, o seu fígado também libera. Mesmo igualzinho. Então, a informação que você tem, tanto sensitiva, que está vindo pelos sentidos, quanto o que você produz na sua mente, vai produzir ou doença ou a cura de algumas coisas. E é assim que funciona o sistema placebo, então. Sim, aliás, o sistema placebo ele é muitíssimo interessante, porque na ciência, quando a gente vai fazer um teste de um medicamento, por exemplo, a gente tem um desvio padrão que se aplica a todos os casos por causa do efeito placebo. Porque a pessoa, por exemplo, geralmente se faz assim, né? Você tem um grupo que está usando a medicação nova e você tem o grupo que não está recebendo isso, mas ninguém sabe quem que é. Uhum. Esse grupo que não está recebendo a medicação, mas acredita que está recebendo, melhora também. Aí como é que você explica isso? Aí sempre tem um desvio padrão em todos os estudos científicos que é aplicado pelo efeito placebo. Ok. Com efeito contrário também, né? O cara que vai no médico e não... a gente sempre fala muito isso, né?
Se a pessoa não criar o rapport, não criar conexão com o terapeuta, ele vai dizer, eu não gostei desse terapeuta. Você pode fazer a melhor terapia do mundo com ele, não vai funcionar. Inclusive, a absorção de medicamentos chega a ter uma curva de em torno de 30% de não absorção quando a pessoa diz, eu não acredito no que eu estou tomando. E a medicação é igual para todo mundo. Que loucura. Que loucura. Doutora, a senhora chegou até a cannabis por uma experiência de uma dor que nada parecia que está curando, é isso, né? Exatamente. Como que foi essa virada de chave na tua vida? Olha, na verdade eu desenvolvi uma neurite oriunda de uma operação, na verdade um Implanon, que é um chipzinho anticoncepcional que as mulheres colocam, e esse chipzinho venceu. Eu fui fazer a retirada e a minha ginecologista fez a incisão, colocou a pinça, e na hora de pinçar, junto com o chipzinho, ela pegou um nervinho ali. E aí eu fiz ruptura de nervo, desenvolvi uma neurite, fiquei 1 ano de tipoia. Um ano de tipoia? 1 ano de tipoia, com muita dor. Usei adesivo de codeína, usei tramal, usei pregabalina, cheguei a usar topiramato, usei muitas medicações. Me causavam muita sonolência, fiz uso de corticoide. Me destruiu, assim. E aí eu comecei a pensar em outras alternativas que eu pudesse ter melhora do quadro sem tantos sintomas ruins. Até que um amigo que na época trabalhava comigo falou, Amanda, por que você não tenta o canabidiol? Eu falei, mas eu não sei o que é, se é de comer, se é de passar no rosto, eu não sei. Mas eu tô desesperada, se falar para eu fazer suco de manga com pera, eu vou chegar em casa e vou fazer. E aí eu comprei o primeiro frasco, comecei a pesquisar na internet, me autoprescrevi, comprei o primeiro frasco, ele chegou. E aí, no primeiro frasco, eu não sabia tomar o canabidiol direito, eu não entendia como funcionava essa modulação. E é igual hormônio, né? Se começa pouquinho e vai subindo, vai sentindo ali o paciente. Cada um tem um sistema endocannabinoide diferente. Por isso que não tem a bula para o canabidiol, não tem dose exata. Cada um vai ter a sua dose. E aí, conforme no segundo frasco, assim, conforme eu comecei a entender a dinâmica, comecei a ler e tal, eu comecei a ter melhora. Aí eu falei, não, peraí, eu estou melhorando e eu não estou com efeito colateral, não estou comendo igual uma maluca, porque os outros medicamentos você come o reboco da casa, né? Você sabe disso, aumentam muito o apetite. Então, e não liberam leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, o paciente, muitas das vezes, com esses fármacos tarja preta, engordam muito. E aí comecei a não ter efeito colateral e comecei a me sentir melhor. E aí, a hora que eu vi que dava certo para mim, comecei a pensar, bom, mas isso aqui pode dar certo para outros pacientes também. Comecei a fazer as aplicações de B12, de vitamina B12, voltei a fazer prática de atividade física, voltei a minha dieta anti-inflamatória. E aí, a hora que eu voltei, assim, totalmente, né, sem dor, que a vida voltou ao normal, eu comecei a me dedicar exclusivamente ao canabidiol. Então, mais do que um relato qualquer, é o relato da médica, né? Eu consegui ver benefício em mim, e eu acho que eu fui a minha primeira paciente. Cobaia. Isso. Isso é insubstituível, né? Insubstituível. É insubstituível. Você citou ali, doutora, o sistema endocannabinoide, né? Exatamente. O que é esse sistema? Explica pra gente mais ou menos. Perfeito. É um sistema que todo vertebrado tem. Esse sistema ele está acoplado ao nosso sistema nervoso central. Então, ele que vai fazer a liberação dos neurotransmissores, ele que é responsável pela sua ansiedade, seu sono e seu apetite, tá? E o que acontece? Todo mundo tem esse sistema. A gente não sabia como esse sistema funcionava até 92. Depois de 1992, existe um cara chamado Rafael Mishulam, que é um professor de Israel, cientista, que ele descreveu por A mais B como esse sistema funciona. Todos os seus ligantes, receptores, claro que a gente está estudando mais, só faz 30 anos isso, né? E a gente está estudando mais e descobrindo agora cada vez mais novos receptores. Mas a gente está pronto para receber essa planta. É por isso que é tão intuitivo o uso dela e tantas pessoas fazem uso da cannabis sativa, porque você tem receptores para estar recebendo. E toda patologia que envolva cérebro, toda doença que envolva cérebro pode se beneficiar com a modulação desse sistema endocannabinoide.
Então, quando você pega um paciente que ele nem sabe que ele tem esse sistema, que ele está completamente defasado, com dor, tomando vários medicamentos, e você vai dando o fitocannabinoide, que é o composto da natureza, para esse paciente, ele vai modulando esse sistema, ele começa a ter melhora. Daí parece aqueles milagres lá que a gente vê na TV, que a criancinha voltou a falar, que o outro voltou a andar, mas na verdade não é milagre, é ciência. É a modulação de um sistema que antes estava defasado. Como a gente vive nesses últimos 100 anos o proibicionismo da cannabis, a gente não fala sobre sistema, sobre coisas boas, sobre benefícios da planta. Quando a gente fala cannabis, já o nosso cérebro já se remete à droga, ao prensadão paraguaio que está aí nas ruas. Uhum. E não é sobre isso, né? A planta, ela é muito benéfica na sua totalidade. E é só essa planta, Dr. Júlio, tipo, que comunica com o sistema ou existem outras também com esse potencial? Existem milhares de plantas, né? Hoje nós temos só no Brasil 13 mil plantas com potencial medicinal e a gente explora 200. Na casa da gente a gente tem o quê? Camomila, hortelã, um negocinho ali e tal. Então a gente não olha muito para isso. As plantas medicinais, o que torna uma planta medicinal é a produção de um composto chamado a gente vai dizer que a planta vai produzir alguns compostos que são importantes para a sua própria subsistência e alguns que são chamados metabólitos secundários. E desses metabólitos secundários existe uma classificação chamada terpenoides. E os terpenoides, existem terpenoides canábicos, que acessam o sistema endocannabinoide. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos 16 plantas chamadas copaíferas. 4 delas produzem um tipo de terpeno específico chamado beta-cariofileno 7, que pega receptores do tipo CB2. Lá no sistema endocannabinoide tem o CB1, CB2, e ele vai fazer, por exemplo, a modulação da parte de imunidade. Então, quando você tem uma inflamação não é ruim. A gente vê muita gente falando na internet hoje, vou acabar com a inflamação. A inflamação não é ruim. O problema é uma inflamação crônica, uma inflamação que é persistente. Uma pessoa que está acima do peso, por exemplo, ela tem uma inflamação crônica. Nesse processo de inflamação, você tem um sistema do teu corpo que está lá recebendo o estímulo e ele está fazendo a compensação. Se você tem ali, por exemplo, um nível inflamatório que é constante e contínuo, vai gerar o que nós chamamos de tempestade de citocinas inflamatórias. Isso é um caos no organismo. Aí você toma uma copaíba ou você usa a cannabis, que é riquíssima em terpenos do tipo canabinoides, lá nesse sistema ele vai dizer, sistema, para de ficar louco. Tá na hora de você começar a se ajustar. Então, a gente vai usando várias plantas que têm essa característica. E assim, hoje eu consigo fazer muita coisa que a cannabis faz, mas eu preciso juntar várias plantas. Por exemplo, eu preciso colocar a copaíba, eu preciso colocar o gerânio, eu preciso colocar o hortelã-pimenta para fazer um jogo que a cannabis sozinha consegue fazer. Então, existem outras vias? Existem. Mas ela é uma planta absurda, cara. Um negócio complexo, completo e até mesmo... Uma discussão que a gente tem levantado bastante e trazido para a sociedade é o uso integral da planta, né? Você não usar só o extrato dela ou usar um elemento específico extraído e usado só para aquilo. Tem aplicações, obviamente, né? Mas o uso integral, para mim, não tem nem comparação. A planta, a cannabis, ela tem... assim, mais de 500 compostos, sabe? Dentro desses 500, mais de 177 fitocannabinoides. Ela é fantástica. E a gente erroneamente resume ela ao CBD e o THC. Não é sobre isso, né? As pessoas, normalmente, CBD é medicinal e THC é recreativo. Não, gente, é muito mais do que isso. Existem vários outros canabinoides. O Dr. Júlio estava falando de CB1 e CB2. Ontem eu estava lendo sobre uma pesquisa que eles descobriram um outro canabinoide chamado CB3, né? Então, estão vindo os outros canabinoides também. E é uma planta anti-inflamatória que comprovadamente diminui cortisol, né? Que é por isso que melhora a imunidade, por isso que melhora a inflamação, porque o cortisol é aquele nosso hormônio do estresse. Né? Então, ele se tiver demasiado, muito aumentado no teu corpo, pode levar a diversas, mal-estar, enfim. Pode não dormir direito. Então, quando ele fica modulado, tudo melhora. As pessoas têm muita dificuldade em pensar assim, mas por que a cannabis pode usar para tudo? Porque tem diversas aplicabilidades, como o Dr. Júlio falou, não é uma coisa só.
Mas a partir do momento que você modula ali o organismo, você faz um desmame ou não? Você usa para sempre aquilo, porque se tirar vai voltar o problema de antes? Depende da sua patologia. Se você está precisando, é porque o teu sistema endocannabinoide, né? Porque você também produz os teus próprios canabinoides. Uhum. Mas quando você está com uma dieta ruim, ou você está com doenças, ou de alguma forma você está desorganizado, você não vai produzir os seus endocannabinoides. E aí você precisa da natureza para conseguir te modular. A partir do momento que você está modulado, aí você pode ir fazendo desmame lento ali, a não ser que seja uma epilepsia, uma paralisia cerebral. Crônico, né? Algo crônico que justifique. Autismo, né? Que daí você vai fazer o uso ali por um longo tempo. Agora, se há alguma outra patologia como a minha, por exemplo, né? Que você tem um começo, um meio e um fim ali da patologia, né? Aí você vai, com certeza, fazer o uso por um tempo, depois desmama. Mais tranquilo. Legal. A gente está vendo, pelos teus relatos e pelo que a gente lê, que a ciência está atuando a milhão, está indo a fundo na cannabis. E o debate legal? Nossos políticos, a questão da legalização, até deixar por exemplo, o YouTube vai começar a cortar o nosso vídeo, ou ele vai deixar de entregar, porque a gente está falando sobre esse assunto, né? Uhum, exato. A gente está numa cultura totalmente dispar do que a ciência está chegando. Como que vocês veem isso hoje em dia? Com muita tristeza. Com muita tristeza. Eu já tive vídeo meu bloqueado, porque no tema ali tinha a palavra cannabis. E você sofre isso mais do que eu ainda, né? Você lida com isso todo santo dia. Precisa de rede social para poder falar sobre isso. E não é só a questão legal, eu acho que tem toda uma estrutura social por trás que a gente precisa trazer para o contexto da conversa, porque quando você fala a palavra cannabis, imediatamente vem na cabeça das pessoas o cara que está ali na esquina fumando maconha. Uhum. Que daí junta isso com a ideia de crime, com a ideia de legal, e gente, são coisas completamente diferentes. A gente está falando de uma planta, só para vocês entenderem como é importante isso. Imagina que você tem plantado hortelã na tua casa. Existem 183 espécies de hortelã. Quando você pega um livro e diz hortelã é bom para intestino, de qual delas você está falando? Você está falando de uma espécie que é medicinal, e hoje eu, como produtor de planta medicinal, quando eu vou plantar uma planta medicinal, eu preciso plantar ela num lugar específico, com um tipo de adubo específico, com um tipo de clima específico. Eu preciso plantar, cuidar, colher, secar, envasar e aí entregar para você uma planta medicinal. Aí a pessoa vai lá e faz o quê? Vai no mercado, compra uma caixinha de chá de hortelã, que não, a legislação para aquele tipo de planta é outra. A planta que você tem no mercado, ela está dentro da legislação alimentícia, ela não tem nada a ver com a parte medicinal. A pessoa vai tomar aquele chá, não vai passar a dor dela, o intestino dela não vai melhorar. Aí ela vai lá na internet e vai dizer isso é uma porcaria, não funciona, a fitoterapia não funciona. A cannabis é a mesma coisa, tem mais de 120 espécies. E se você pensar que essa recreativa usada de maneira ilegal, a gente sabe que o aumento de alguns metabólitos secundários, como é o caso do THC, vai causar um efeito específico no corpo do cara. O que você acha que o cara que está plantando lá vai fazer? Vai fazer a mesma coisa que a gente está fazendo com frutas. Né? Há 30 anos atrás, você ia no mercado, comprava uma laranja azeda, ninguém reclamava. Hoje, se a laranja for azeda, ninguém compra. O que o cara que produz fez? Entendeu que o público vai naquilo que é doce. Então, ele vai fazendo uma seletividade ali. Não é nem alteração genética, não é nem transgênico. A gente não está falando nem disso. Que isso, pelo que eu estou sabendo, já está até existindo na cannabis também. O cara está metendo uma parte lá de alteração transgênica para aumentar alguns compostos, para deixar o cara mais doidão. Não é disso que a gente está falando. A cannabis medicinal é outra coisa, completamente diferente. A planta é a mesma, mas a aplicabilidade é outra coisa, né? Eu não estou defendendo o uso da cannabis seca misturada com querosene, vindo em caminhão escondido do Paraguai e achar que aquilo ali que você está utilizando não tem nada de medicinal. Inclusive, maconha velha é cheia de CBN, que dá bastante sono, e que se você pega aí um outro paciente que está querendo fazer uso para qualquer outra coisa, por exemplo, não vai funcionar. Então, não é isso. A gente está defendendo o uso de uma planta
orgânica, sem metais pesados, com um acompanhamento médico ou com acompanhamento do profissional que saiba sobre a planta, com a prescrição legalizada pela Anvisa. Só que se a gente não levar esse tipo de informação, a gente não vai tirar a cannabis da biqueira nunca, sabe? A gente tem que trazer ela para a farmácia viva, para os projetos que a gente tem, para estudo, colocar desenvolvimento genético, desenvolvimento de semente, utilizar para crianças com epilepsia, tratar autismo, Alzheimer, Parkinson. É disso que a gente está falando, de fazer ciência. Né? Então, muitas das vezes, as redes sociais elas não entendem essa diferença na fala. Né? A gente não está vendendo nenhum produto ilícito, real, a gente está levando informação. E aí, às vezes, acabam, né, como você perguntou, né, boicotando a gente, o que dificulta bastante. Daí você já vem de um país proibicionista, conservador, né, 14 milhões de analfabetos, pessoas que associam a cannabis ao crime. Então, realmente é um desafio, não é fácil, sabe? E a comunidade científica do Brasil ainda é muito fechada. Ainda é uma comunidade muito alopata, muito fechada com a indústria farmacêutica. Então, às vezes, você quer colocar isso num congresso legal, você quer falar isso para os colegas, isso nem é aceito, porque a indústria ela quer vender remédio, ela não quer que a pessoa tenha um alívio com uma planta domesticada que pode ser plantada em casa. E a nível de legislação, as coisas estão melhorando sim, né? Ela já foi descriminalizada, o porte, agora o cultivo vai ser regulamentado também. A Anvisa pediu um prazo maior e até setembro vai haver regulamentação nesse cultivo, então a gente vai começar a plantar aqui no Brasil, com autorização da Anvisa. A Embrapa já tem alguns estudos para desenvolvimento de semente, assim como eles desenvolveram o café nos últimos 10 anos, né, principalmente, eles também querem desenvolver a cannabis. Então a gente tem um potencial enorme de plantar, de fornecer e, enfim, e de estudar também a planta. Só para vocês terem ideia, nós temos pela Anvisa um documento oficial, que é o Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, que são as plantas reconhecidas pela Anvisa como plantas medicinais. E a última atualização deste ano, de janeiro deste ano, foi a inclusão da cannabis. Agora ela está na Farmacopeia, mas é isso que a gente tem que entender, né? De deixar muito claro isso. Eu recebi de um amigo essa semana que trabalha na Polícia Rodoviária Federal, num desses trajetos que vem aqui da Tríplice Fronteira. Eles encontraram dentro de um caminhão de soja esses tabletão de maconha. Um deles, ele abriu, ele estava totalmente mofado. Totalmente mofado. Você acha que o cara que recebe aqui vai fazer o que com isso? Aí ali tem uma micotoxina. Essa micotoxina, ela não... Se você fumar, queimar ela aguenta 600 graus, o esporo dela. Se ela se instalar no teu pulmão, vai dar cisto, vai dar problema e tu vai morrer por causa disso. Mas aí... Qualquer coisa que você fume que tem essa característica vai fazer a mesma coisa. Sim. Mas aí o cara aponta o dedo e fala, não, foi a cannabis que matou ele. Exatamente. O problema é a procedência. Né? E se a gente tirasse isso da mão, né, dos traficantes, se a gente assumisse essa responsabilidade de cuidar dessa planta domesticada e levasse informação e ciência para as pessoas, a gente não teria que ter esse tipo de produto de baixíssima qualidade e muito menos mofado, né? Inclusive para fins recreativos? Baixíssima qualidade, inclusive para fins recreativos. A produção ser legalizada e fiscalizada para fins recreativos também? Olha, eu não acredito muito na palavra recreativa, sabe? Eu tenho um problema com essa palavra, porque essa palavra recreativo remete a recreação, que remete a criança. Então a gente tem discutido um pouquinho na comunidade científica de trocar para essa palavra por um uso adulto. Uso né? adulto. Que seria um uso mais responsável depois dos 25 anos. A Espanha adotou essa medida e tem dado certo. Então, na Espanha existem os clubes. Ou você é paciente medicinal e faz o acompanhamento com o médico, tal, toma os óleos ali bonitinho, ou se você você já faz o uso da vaporização e você quer continuar vaporizando, existem os clubes, que são lugares como bares, assim, fechados, onde você pode comprar ali mesmo no clube, com autorização do Estado, e consumir ali tua cannabis de forma vaporizada. Saiu dali, te pegaram na rua, é multa. Tá? Você vai perder
Então, você só tem um lugar específico onde não vende bebida alcoólica, onde não entra criança. Então, você vai ali e faz o teu uso, beleza. Regulamentado. Tá gerando emprego, o Estado tá ganhando com isso, você sabe o cara que comprou, o cara que não comprou, quanto ele comprou, qual a qualidade do produto que ele comprou, e ele vai fazer o uso controlado dentro de um espaço monitorado. Para mim, isso parece ótimo. Parece muito racional. Exatamente. Então, assim, mas a doutora Amanda está falando da Espanha. Olha o tamanho do Brasil, né? Então, a Espanha é um lugar que você consegue controlar esses clubes com uma facilidade muito maior. E eu entendo que nós somos muito maiores, com uma população extremamente maior, mas é uma ideia que tem dado certo ao redor do mundo e que eu não vejo por que não gerar mais empregos. Com certeza, porque parar de usar para esses fins, ninguém vai. Não, ninguém vai. Eles Exatamente. vão continuar adquirindo. E outra, só no Brasil hoje, eu sou fitoterapeuta e eu trabalho muito com essa parte de pesquisa. Só no Brasil hoje, nós temos mais de 200 plantas que são utilizadas com essa característica. Se você hoje entrar agora, se você entrar lá no Google e colocar lá assim, cogumelos alucinógenos com essa função recreativa, você vai achar lá vários que tem psilocibina que fazem exatamente a mesma coisa. A gente tem plantas amazônicas aqui, que aí aí veja como é que a coisa do preconceito ela funciona. Porque daí você faz o chá lá da raiz da planta, mas reveste ela com uma característica religiosa, aí ela pode, mas ela vai fazer efeitos recreativos. Aí o que a gente propõe? E mesmo essas plantas, se você não tem um acompanhamento, por exemplo, e essa pessoa está numa crise emocional e ela usa uma planta como essa, ela é infinitamente pior do que a cannabis. Porque ela causa uma desregulação, inclusive. Tem um menino bem famoso aí que lida com os bichos na internet, vamos falar o nome dele para não complicar, mas o filho dele fez uso e não voltou nunca mais. Tipo, o cara entrou numa crise tão forte, tão violenta, que ele não voltou nunca mais. Esse tipo de coisa você não vai ver na cannabis acontecendo. Então, quer dizer, a gente põe foco numa coisa porque ela é proibida, cria toda uma confusão em cima daquilo ali e por baixo daquele pano existem outras 199 plantas que estão sendo utilizadas, que são muito mais perigosas. Hoje, por exemplo, na cidade que a gente está agora, a gente não fala sobre isso, mas se você pegar uma planta como a losna vai fazer uma bebida fortíssima chamada absinto, que ela tem características, o cara fica louco, fica doidão. Você coloca ela na cachaça ou faz até uma bebida com ela, que tem uma dosagem de álcool muito grande, quase 70%. Um pouquinho de açúcar e tal. E coloca a losna, coloca a artemisia lá, e aquilo ali é muito pior. Então, é importante a sociedade discutir isso, só que a gente vai colocando isso nos cantinhos escuros, assim, né? Não, isso aqui não pode jogar luz aqui, não pode falar sobre isso, por que não? Tem que falar sobre isso. A própria sálvia. Né? Sálvia. Se consumida em alta dosagem ou se vaporizada, né? Eu acho que é uma determinada temperatura ali, a sálvia também é alucinógena. Coentro. Então, exatamente. Orégano. Orégano? Em alta... Agora eu vou começar a ensinar a fazer Não façam Mas isso sim, em casa. Existem técnicas para você usar essas plantas que elas são alucinógenas. Deixa o cara doidão. Quais plantas assim que a gente pode ter em casa que são perigosas? Perigosas, assim, podem mais fazer mal do que bem. Tem? Acho que cactos, né? Tem. Ontem eu fiz um exemplo. A minha esposa ganhou no trabalho um buquê de flores. E é um buquê de azaleias. A azaleia, para quem é alergênico, pessoa que tem alergia, ela pode causar edema de glote. Ela tem uma substância chamada rhododendron, que é a substância básica dela, que em contato com pele, em contato com os olhos, ou se você fizer a inalação da flor, a pessoa pode ter um problema gravíssimo. E você fala, cara, isso aqui é uma coisa que você tem dentro da casa. Quando eu fiz o vídeo, hoje de manhã, eu estava vendo os comentários, uma senhora estava dizendo lá o seguinte, olha, é incrível, mas de sexta a segunda-feira sempre eu estou com um problema. Aí eu falo, o que você faz de sexta a segunda-feira? De sexta a segunda-feira eu vou visitar minha irmã, que tem uma floricultura, e eu adoro azaleia. E ela fala, cara, eu nunca liguei Lé com CREA. E passa por 50 médicos, faz 250 exames e nunca descobre o que é. É um procedimento, uma coisa simples, que a gente não para pensar. Aí o que às vezes acontece comigo, né? A pessoa passa por mim e fala, nossa, não pode nada. O cara disse que não pode. Não é isso. O que eu estou dizendo para você é, cara, presta atenção, essa planta aqui, pode ser que ela não seja a melhor opção. Eu tive caso fatal de criança que a mãe colocou em casa um copo de leite, uma flor absolutamente comum. Qualquer pessoa, qualquer casamento que você vai tá cheio de copo de leite. A criança pediu a água, a mãe não deu, ela tomou água do vaso. Caso fatal, a criança morreu. Caramba. Outro caso, tem uma planta que tem
folhas muito lindas nos jardins, assim, que chama cica. Essa planta é linda, maravilhosa. Se o teu cachorro morder, é morte. Não tem erro. É porque ela é muito tóxica. Então a gente começa a sinalizar para as pessoas, e aí entra muito o papel do que nós estamos fazendo aqui, de falar assim, ó, isso aqui é bom, mas isso aqui não é legal. O que a doutora Amanda falou agora na fala dela? Se existir a liberação, depois dos 25 anos. Agora pergunta para ela por quê? Por quê? Porque o nosso cérebro não está formado, nem preparado, nem precisa antes disso, né? A não ser que seja uma criança com epilepsia, que tem indicação do uso, mas a cannabis para jovens, ela pode ser prejudicial ao invés de Inclusive ajudar. é medicinal. A medicinal não, porque daí quando você entra com a medicinal é porque você tem necessidade. Uhum. Então, por exemplo, uma criança que tem epilepsia, ela não vai fazer o uso extremo de THC, ela vai fazer uso de CBD, ou até pode fazer um uso de THC, mas vai ser acompanhado, você vai modulando, né? O que eu falo é o THC recreativo mesmo, do uso adulto ou não adulto, porque no caso estamos falando de jovens, mas porque aí pode ser gatilho, sim, para piorar a bipolaridade, para piorar outras doenças. Então, vamos lá. Até os 25 anos, a gente não tem o nosso cérebro, o córtex frontal totalmente formado. A gente vai formar ele até os 25. Então, se você começa a ter o uso lá com 15, 16 anos, ao invés de você estar ajudando o teu cérebro, você está massacrando, sacrificando ele, porque não tem necessidade desse composto. E aí você pode induzir a outras doenças, né? Como, por exemplo, bipolaridade, ter várias outras coisas. Você não precisa de neurogênese, de formação de novos neurônios. Até os 25 anos, você já faz muita neurogênese sem querer. Né? Conforme a gente vai envelhecendo, que a gente vai precisando da cannabis para modular, para tirar a dor, para fazer neurogênese. Então, eu sempre brinco que cannabis é coisa para velho, não é coisa para... eu assim, fico morrendo por dentro quando eu passo na rua e vejo criança 14, 15, 16 anos fumando maconha, sabe? Aquilo para mim, eu fico triste. Porque se a gente falasse sobre essa planta, não estaria na mão de criança de 15, 16 anos, que esses não tem mesmo que tá fumando maconha, tem que estar estudando, né? Entrar em contato com essa substância tão cedo pode causar uma série de problemas para elas. Né? Ah, mas você não tem adolescente que usa? Tenho adolescente que usa. O óleo que está controlado, que está fazendo o tratamento certinho para TDAH, que são doses baixas. E aí sim é um outro tipo, né? Com procedência. Com procedência, sem mofo, sem estar fazendo uso carburado, sem estar criando ali fumaça, câncer de boca, né? De laringe, de faringe. Então é um outro viés. Só que o porquê que hoje o jovem tem acesso? Pela proibição. Então, tudo que é proibido, né, causa interesse, causa curiosidade, eles querem usar e tal, e aí como eles não têm esse córtex pré-frontal formado, eles não têm noção da gravidade das coisas que eles estão fazendo. Então, quando a gente fala assim, adolescente inconsequente, é inconsequente mesmo. Eles não conseguem ver lá na frente, eles não têm ainda esse acesso, né, o cognitivo deles não está preparado. E aí, às vezes, acabam fazendo uso abusivo, enfim. E aí, quando você coloca lá a cannabis na biqueira, se ele chega lá na biqueira e não tem a cannabis, ele pode oferecer outra coisa, Sim. né? Uhum. Então, eu não tenho a cannabis, mas eu tenho aqui outra coisa. Você quer levar aqui? E aí, isso sim abre portas. Sim. E né? nessa idade, a cannabis, ela gera dependência ou não? Isso Olha, é mito. 10% das pessoas que vão utilizar a cannabis vão ser dependentes dela. Tá? Provavelmente porque tem alguma patologia, daí vão se sentir bem com o uso dela e vão persistir o uso. Uhum. E aí, no país onde estamos, esse uso sem acompanhamento, né, de substâncias ruins, e enfim, enquanto a gente não legislar, é isso aí. Entendi. Que é bem menos do que a maioria da medicação que a gente tem por aí, né? Quem faz uso de benzodiazepínico para dormir, olha, a chance dessa pessoa conseguir sair é muito pequena, porque o efeito rebote da saída dele é gigantesco. É uma pessoa que está tomando um antidepressivo e sente ali os efeitos do antidepressivo, para você conseguir botar na cabeça da pessoa que para ela voltar a ter o organismo dela funcional, ela precisa organizar várias coisas. Não, é mais fácil para tomar um remédio. É muito mais fácil.
Eu tive um paciente há umas 2 semanas atrás, paciente da família, né? Senta com ele, conversa com ele, falou, querido, o teu diabetes aqui, ele não tá ruim. A gente não precisa nem de remédio, você não precisa nem tomar nada, você precisa tomar metformina, você não precisa tomar nada disso. Com o nível que você tá agora, se você controlar isso, tirar isso e tal, ele falou, tem que tirar a cerveja? Cara, a conversa acabou ali. Ou seja, a pessoa vai continuar fazendo uso da medicação, mesmo que não seja necessário, para poder justificar a cerveja, o pão, o café com açúcar, enfim. Então, aí é uma questão de mentalidade também, né? Uhum. O Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele tem uma frase que eu acho fabulosa, ele diz assim, ó, não ofereça nenhuma solução antes de perguntar para a pessoa se ela quer a solução. Isso não adianta nada. Você faz um baita de um trabalho. Não está disposta, né? E aí essa parte de controle da recreação, ele precisa acontecer, ele tem que acontecer. Por que tem que ter esse espaço? Por exemplo, a gente tem aí a questão do cogumelo que eu falei agora, que tem a psilocibina. Existem grupos que você tem um médico, um nutricionista, um enfermeiro, e as pessoas fazem uso controlado. Se chama terapia assistida. É. Terapia assistida, isso existe. Super denso. Mas com um caráter medicinal. Terapia assistida por psicodélicos, com um caráter medicinal. Isso existe com a ketamina, isso existe com os cogumelos. Isso nos Estados Unidos está ganhando uma força Tem até um enorme. seriado na Netflix, não tem? Que a Nicole Kidman sobre isso? Tem sim, bem legal. Então, assim, essa terapia assistida por psicodélicos, por exemplo, você tem um trauma lá, um abuso infantil que você, na infância, aconteceu contigo. E daí você desenvolveu crises de pânico, por exemplo, e você não sabe qual que é a fonte dessa crise e tal, algo que você tem que trabalhar. E aí você vai tomar lá, tem doses de ketamina, ou de cogumelo, ou tem várias outras coisas que pode usar. E você vai ficar num quarto com uma enfermeira, tudo monitorado, então fica uma câmera ali te filmando, e aí você vai trabalhando com esse psicólogo e com essa enfermeira, o psicólogo entra e vai fazendo uma sessão assistida e você vai liberando esses traumas, daí você chora, é bem interessante assistir as sessões assim. Então, o paciente chora, o paciente vai se liberando disso porque é o teu inconsciente liberando, assim, sabe? Uhum. Então, é algo que está sendo desenvolvido, que a humanidade, ela adora sair de si. Seja por álcool, seja... todo mundo tem muitos traumas, é muito difícil a gente, né, sobreviver aqui, porque realmente é um lugarzinho complicadinho. Um purgatório. É um purgatório. Então, assim... Tem um pensador que eu não lembro quem que ele diz, o nome dele, mas ele diz o seguinte... A gente nasce chorando porque quando você chega aqui você percebe que isso aqui é um manicômio, né? É um manicômio. Então, assim, e todo mundo tem esses traumas e ao longo da vida a gente vai amortecendo isso, né? Seja através de remédios, de alguma coisa, você vai fazer para amortecer. Então, o uso de psicodélicos pela humanidade acontece desde sempre, sabe? Querer proibir esse uso não vai adiantar, porque as pessoas vão continuar fazendo. Mas quando você não ensina, você não comunica, você não deixa na mão de quem sabe o que está fazendo, aí vira esse caos aí. Como nos Estados Unidos está acontecendo, essas pandemias aí de codeína, desses usos, esses abusos. O que é isso? É a galera tentando se amortecer, né? É você tentando, de alguma maneira ali... Existe o Gabor, que é um médico fantástico que fala sobre drogas e terapias assistidas, psicodélicos. Ele tem um filme chamado A Sabedoria do Trauma, que ele explica exatamente o porquê o humano usa substâncias como o álcool, o açúcar, entorpecentes, e o porquê que a gente precisa aprender a lidar com essas substâncias e não proibir, porque os traumas de guerra, eles vão continuar acontecendo. Então, a gente não tá, né, nós viramos anjinhos aqui, não. Então, a gente precisa saber lidar com esses amortecedores, né? Que é o que o Dr. Júlio falou. Hoje, o que a gente faz? A gente joga lá pro fundo da sala, finge que não existem usuários de cocaína, nem usuários aí na sociedade, né, que, enfim, convivendo com a gente normalmente, mas que tem usos abusivos de várias outras substâncias. Então, olhar para isso, conversar sobre isso, trazer clareza e ciência é algo muito sério.
E as pessoas não entendem. Quando você começa a falar sobre o uso dessas substâncias, a galera nem quer mais escutar. Eu tive um caso bem icônico, assim, algum tempo atrás. Eu estava na universidade lecionando e bateu na porta 5 jovens, assim, bem característicos de uso da cannabis, cabelo comprido, usando umas batinas, negócio assim. Professor, podemos falar aqui com a turma, a gente está aqui com o abaixo-assinado para fazer a liberalização da maconha e tal. Eu deixo vocês falarem, mas vocês vão sentar e vão me ouvir por 10 minutos. Eu fiz uma explicação basicamente como a doutora fez agora. Olha, o que é o neocórtex, como é que funciona, como é que esses receptores eles recebem o estímulo, como é que esse neurônio vai formar a rede neural, de que maneira que isso impacta ali. Olha, talvez não seja bem assim. Mas veja, calma, vamos chegar lá, discussão. É importante que você tenha a liberalização? Sim. É importante que a gente fale sobre isso? Sim. Mas isso não significa que você vai abrir as portas. Aí um deles falou assim, não, mas a gente vai acabar com o tráfico. Querido, não vai acabar com o tráfico. O cigarro está aí. O cigarro é liberado. E o tráfico do cigarro está aí. Então, isso não vai acabar com isso. Agora, não é por isso que eu vou dar a você, ou não dar a você a possibilidade de você fazer do jeito certo. Por que não? Por que a gente não vai para esse caminho? E é importante as pessoas conhecerem a lógica, falar sobre isso. O fato é que os 10 minutos de conversa, eles pediram o boné e falaram, professor, a gente precisa estudar mais sobre isso. Eu falei, então tá bom. É isso. Que legal. Mas você já imaginou um centro que você pudesse entender essas pessoas, acolher essas pessoas e ter todo o suporte ali? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do Espaço Casa, um espaço que tem em Curitiba que trabalha com pessoas dependentes, moradores de rua, por exemplo. Esse espaço é um espaço de acolhimento, que é onde tem psicóloga, onde o cara consegue tomar um banho, onde o cara consegue comer, ele consegue falar com assistente social. Não você não chega, ele não é maltratado lá, não, ele é acolhido. E a chance dele querer um internamento, ou dele voltar para casa dele, ou dele ser melhor encaminhado é muito maior. Então a gente tem uma coisa de bater no outro, de expulsar o outro, de não acolhimento, principalmente com os usuários de droga, que se a gente fizesse o contrário disso e falasse sobre esse assunto, sobre o uso abusivo e orientasse melhor a população, a gente não ia estar do jeito que a gente está hoje. O uso da cannabis, ele pode ser indicado para dependentes químicos, para tentar tirar a pessoa da dependência química? Com certeza. Em Búzios tem um projeto de pacientes usuários de crack que transicionaram, né? Claro, eles estavam com terapeutas, com médicos sendo assistidos, eles fizeram esse estudo transicionando o uso do crack para terapias integrativas mais o uso de cannabis, principalmente do olhinho de THC. Então, quando os pacientes começavam a sentir aquela fissura doida pelo crack, eles iam lá e tomavam as gotinhas do THC, e aquelas gotinhas eram suficientes para serem calmantes ali para segurar. E aí dá tempo da psicóloga entrar em campo, fazer todo. E aí a gente consegue ajudar, sim, esses pacientes através da cannabis. Então, hoje, quando as pessoas falam assim, a cannabis é porta de entrada, eu não vejo como porta de entrada, eu vejo como porta de saída para muita coisa. Inclusive, eu tenho vários pacientes viciados em Zolpidem que eu estou tirando eles do Zolpidem com a cannabis. Então, eu vejo como porta de saída. Mas enquanto a gente continuar nessa onda proibicionista e nessa cabecinha desse tamanho, aí a gente realmente não vai conseguir falar sobre isso. Até porque é uma coisa interessante, uma pergunta legal. Quantas pessoas você conhece só de Curitiba, ou se você for visitar os hospitais, que morreram por crack, por cocaína, por coisas pesadas? Você vai ver uma estatística muito triste. E não é só morte física, é a morte social desse cara. Porque ele morre, mas ele leva a família inteira dele pro buraco. Agora, olha a pergunta que eu vou fazer. Quantas pessoas você já ouviu falar que morreram por uso de cannabis? Zero, nenhuma. Não há nenhum registro na história. A gente não tem... Aqui, no tronco cerebral, a gente não tem receptor
para receber a cannabis e para morrer, por exemplo, de uma overdose. Então, nem o Bob Marley conseguiu morrer disso, morreu de câncer. Então, a gente não consegue, não existe nenhum registro de morte na história. O que acontece aqui, né, é uma planta com muitas facetas. Então, a cannabis você tem lá a família dela também, o cânhamo, que você consegue fazer fibras, extrair fibras, fazer roupa, biocombustível. Essa semana, um dos caras da PF lá estava falando sobre um diretor, ex-diretor da PF, estava falando de utilizar essa cannabis apreendida para fazer biocombustível. Então, ele estava falando em parceria, se eu não me engano, com a UNB, era com alguma universidade federal aí de fazer parceria para transformar em biodiesel. Então, olha só como é uma planta completa. Só que há 100 anos atrás, nos Estados Unidos, ela competia com o algodão, porque você consegue fazer roupa. Ela competia com a indústria farmacêutica do nosso John D. querido Rockefeller. E ela competia também com o da indústria, né? Porque você consegue fazer hemp concrete, do cânhamo você consegue fazer concreto, e com a celulose, porque você também consegue fazer papel. Então, são muitas frentes. Aí, ao invés de você abrir essas frentes, você proíbe a substância, você joga lá no jornal, cara matou a esposa por uso de cannabis, sabe? E faz toda essa propaganda que os americanos são muito bons, né? E aí você cria esse pânico mundial. Depois que você cria esse pânico mundial, não importa. É a mesma coisa que você falar que leite com manga dá dor de barriga. O povo acredita. E foi um puta lobby, né? Porque eles tinham acabado de terminar a lei seca e precisavam achar outro bode expiatório ali, que acabou sendo É o que estão fazendo com a vacina agora, né? Fala a palavra vacina pra você ver. Fala a palavra vacina pra você ver. Não tem mais... Dicotomizou total. Não tem mais nada a ver com ciência. Só viés político, né? Totalmente político. Hoje você fala a palavra vacina... De duas uma. Ou você é extrema direita ou você é extrema esquerda. Porque se você falou do tema, a gente não é isso. Pelo amor de Deus. Exatamente. E é muito louco porque é totalmente político. Porque você for ver o estrago que faz no corpo. O álcool, uma pessoa, para cannabis, né? Até o grau de alucinação que você fica quando você bebe cerveja demais. Você fica num estado muito mais alterado do que fumar cannabis. Com certeza. Não faz sentido. Ah, mas doutora Amanda, existem as espécies, né? Esses dias eu postei foi polêmico, né? Porque eles adoram me perguntar sobre esquizofrenia. Adoro. Primeira coisa que eles começam, mas doutora Amanda, cannabis não dá esquizofrenia? Aí eu falo assim, gente, vamos lá. Primeiro que esquizofrenia é uma doença genética, não tem cura, não é oriunda de nenhuma planta, de nada. É uma doença que você já tem que ter uma predisposição àquilo, tá? Segundo que o gatilho para essa esquizofrenia começar a aparecer os sinais clínicos pode ser qualquer coisa. Pode ser o THC, pode ser o álcool, pode ser a cocaína, pode ser o alumínio, né? Pode ser intoxicação de metais pesados, de várias outras coisas. Então, a pessoa ela já ia ter a patologia, uma hora já ia desenvolver, né? O que é o gatilho. Então, sim, a cannabis pode ser esse gatilho, como várias outras coisas podem ser. E aí eu falei sobre isso, e aí teve um lindeza lá, que postou um estudo de plantas que causam esquizofrenia de cannabis e tal. Quando você abre o estudo, é um estudo com plantas com mais de 30% de THC. Gente, a gente não usa isso na medicina. Mais de 30% de THC, você tem que ter... acho que eu nem consigo acesso a um negócio desse, nem eu que trabalho com isso, se eu quiser, né? Então, isso é muito específico. Então, assim, mas pode ser que algumas espécies são modificadas pelo homem, não estão aí no mercado medicinal, não tem como você fazer prescrição. Só que isso cria um alarde, um pânico geral, uma coisa, né? Então, não. A cannabis da natureza, ela não causa esquizofrenia, né? O que pode causar são essas mais de 30% aí que realmente eu nem indico o uso para ninguém. Então, é mais ou menos isso. Mas a gente vive nesse alarde que é difícil falar sobre isso. E a ciência, eu tinha um professor na graduação que ele falava assim, ó, dependendo do nível de tortura que você imprime na ciência, ela vai te responder o que você quiser. Então, essa história de... tem um estudo que fala... Gente, uma coisa que você precisa botar na cabeça, todo mundo. Conversa com quem trabalha com isso. Conversa com quem está lá no front.
Vai lá e senta com ele. Não fica com um estudo para cá e para lá, porque o estudo ele vai... Se você pegar Harvard tem estudo que ataca o leite, tem estudo que defende o leite. Tem estudo que ataca a carne, tem estudo que defende a carne. Então é a mesma instituição. O que está acontecendo? É porque quem faz a pergunta científica com uma intenção. E é muito raro que você tenha alguém totalmente desinteressado para saber se o resultado é aquilo. Não, a própria água, por exemplo, 70% do nosso corpo é feito de água. O que você tem de estudo de água? Ah, não, mas a água não vende, a água não tem interesse. É o magnésio. Pô, o magnésio não tem interesse. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão da ciência, e eu digo isso com conhecimento de causa, porque a fitoterapia, ela tem 3 grandes frentes. Então, quando hoje você vai sentar com um fitoterapeuta para dizer essa planta funciona, ele vai te trazer 3 grandes frentes. O científico, isolamos um determinado composto, esse composto entra naquele tecido e faz essa ação. Parabéns, show de bola. Só que a cannabis tem mais de 500. Não existe hoje no mundo, lugar nenhum, tecnologia suficiente que consiga interagir com mais de 5 moléculas. Não tem, nem para remédio. Você não vai ter remédio com 5 moléculas, não existe. O que pode acontecer é o médico associar 2 ou 3 ali para a gente ter uma ação sinérgica, mas não existe. Então, quando a gente vai olhar para essa coisa da ciência, a ciência ela é muito limitada nesse sentido. O exemplo do CBD, se você usar a planta integral, você precisa 6 vezes menos de concentração do que se você usar ele isolado. Daí você fala, mas por que na planta funciona melhor? Porque existe ali na planta vários elementos que conversam entre eles, que ampliam esse sistema e que fazem com que ele seja muito mais eficiente. Então, a fitoterapia tem a versão científica, existe a versão do uso tradicional. Inclusive, se você for buscar livros hoje de fitoterapia, tem livros no uso tradicional de plantas medicinais, que é o quê? Medicina ayurvédica, medicina chinesa, medicina germânica. Esses caras usam isso há 7.000 anos, 8.000 anos. Não é possível que em 8.000 anos eu não tenha percebido o que aquela planta faz ou deixa de fazer no meu corpo. A ciência tem 100 anos, a morfina tem 100 e poucos anos. O paracetamol tem 100? Tem, então, e a gente ainda está descobrindo coisas sobre eles. E existe o uso da planta medicinal que é regionalizado. Por exemplo, se você for no sul do Brasil, você vai ver que para dor de barriga os caras usam lá uma coisa chamada Marcela, que não tem em nenhum outro lugar. Se você for em Minas Gerais, o povo lá usa o Ora Pronobis. Então, a fitoterapia ela é muito maior e muito mais complexa do que apenas o que o estudo está mostrando. Aliás, o estudo mostra 2% do que é a fitoterapia. Hoje é tudo muito enviesado, né? Quem está pagando o estudo ali quer resultado. E a maioria dos estudos são bancados por indústria farmacêutica ou universidades que são bancados pela indústria farmacêutica ou por alguém que tem interesse em desenvolver algum tipo de produto ou algum tipo de técnica. Então, aí você pega ali um N significativo de pacientes e vai crescendo esse N conforme você tem dinheiro. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do estudo de grávidas lá com o uso da cannabis na Jamaica. Então, eles pegaram 50 grávidas, uma empresa farmacêutica pegou 50 grávidas na Jamaica e acompanhou essas grávidas durante a gestação. Elas são Rastafari, então elas usam a cannabis de maneira espiritual, né, em religioso, elas fazem uso durante a gestação. Essas crianças nasceram e foram acompanhadas até os 6 anos, sem nenhum transtorno, sem nenhum sinal de atraso dessas 50 mães. Quando eles fizeram 6 anos, que era a primeira parte do estudo, e eles viram que não tinha nenhuma alteração nas crianças, o estudo foi encerrado. Porque eles estavam fazendo o estudo para mostrar o quanto a cannabis era prejudicial, que não poderia ser utilizada em grávidas e desenvolver outros canabinoides, como, por exemplo, o CBD-like, que é o CBD, só que não é da natureza, é desenvolvido pelo humano. Então, ele se chama CBD-like, sabe? Então, como não teve nenhum fator negativo, eles pararam. Então, não, isso aqui não adianta a gente mexer. Então, eu te pergunto, será que esses estudos são mesmo, eles demonstram o que realmente acontece ou o interesse de alguém? Então, a gente tem que também, além de estudar mais, entender quem está promovendo esses estudos. Então, é muito mais embaixo. Sim, e a gente faz muito isso entre os profissionais. Hoje isso tem crescido de maneira muito significativa. Da gente fugir um pouco do contexto de formação acadêmica e a gente começar a fazer mentoria com quem vive daquilo.
Então, quando alguém me pergunta alguma coisa, esse dia eu vi uma propaganda do cara falando do lúpulo, né, que é da mesma família da cannabis, nome científico da mesma família, e não pode tomar cerveja porque tá cheio de compostos canábicos. Eu falei, cara, você não faz a menor ideia do que você tá falando. Então, o que eu faço? Eu pego o telefone e ligo pra Amanda. Doutora, aí na sua prática, no seu dia a dia, como que é a criança autista nível 2, nível 3, que está fazendo uso da cannabis? Ela está ali há anos fazendo isso. Ela consegue me dizer, não, a gente usa e ó, nesse caso aqui eu não indico. Nesse caso aqui é super legal. E a mesma coisa acontece com aí a minha área de atuação e a gente faz isso num grupo muito grande de pessoas, né? Então, o lobby, a internet, os estudos, tudo isso é apoio, é super legal, é que nem exame no consultório. A gente nunca pode fazer o tratamento de um paciente por causa do exame que ele está mostrando para você. É sintoma, é o que esse cara está dizendo aqui e lá. Aí, pô, agora a gente vai modular, vai ver como é que funciona. Hoje a gente vê o simples fato de você considerar que o ser humano é diferente, eu sou diferente de você, que é diferente de você, e existe uma dose padrão de um remédio para todo mundo, tem alguma coisa errada aí, cara. Sim. É possível, um cara que pesa 150 quilos, o outro que pesa 30 e você dá a mesma dosagem. Porque isso aqui é o protocolo, tem alguma coisa errada. O de 30, coitado do fígado, do rim dele, né? Então tem todo um processo aí, eu sempre falo. Tem dúvida, pergunta para quem trabalha com isso, não para quem fala sobre isso só, né? Quem vive disso. E o Dr. Júlio tem um exemplo vivo, né? O Benjamin da Carol, na família dele, um autista, que foi prescrito por mim, o canabidiol, e o menininho tá muito bem, né, Dr. Júlio? Sim, melhorando bastante todo dia. Melhorando bastante, desenvolvendo. Vocês acham que algum dia, que seja de maneira utópica, que seria bom ou não, por exemplo, hoje eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo um paracetamol, um ibuprofeno. Vocês acham que algum dia isso pode acontecer com a cannabis? De virar uma medicação corriqueira? Com assim? certeza. Você se automedicar? Automedicar eu não digo, porque daí, por exemplo, para dor você vai precisar de THC. THC é um analgésico potente. E aí, se você libera o THC na farmácia para qualquer um chegar e comprar, daí a gente volta para aqueles mesmas coisas, né? Adolescente pode comprar, pode ter problema, enfim, melhor não. Então, eu acredito que acompanhado, sim, isso vai ser possível. Por exemplo, existem as gominhas nos Estados Unidos, são gominhas com CBN, com CBG, com THC, e aí você chega lá no dispensário, compra as gominhas com a tua ID lá, se você for maior de 21 anos, e aí você faz o uso das gominhas. Isso pode ser que sim, mas provavelmente com um acompanhamento médico integrado, porque como eu te disse, né, o Brasil é muito grande, é um país enorme para você liberar assim de qualquer jeito, né? Vai ter enorme e bagunçado, né? Esse país é uma zona. Estão tentando aprovar a lei para colocar medicamento no supermercado, então você pode imaginar, né? Meu Deus do céu, é o país hipermedicalizado número 1 do Rivotril, né? Maior consumidor de Rivotril do mundo. Acho que isso aí já fala bastante sobre a gente. Jesus amado. Salgadinho na farmácia e remédio na gôndola do mercado. Daqui a pouco a gente não sabe mais é para consumir. Não, salgadinho na farmácia, para mim, teve uma época que tinha ó. pneu. Tinha umas farmácias antigamente na Droga Med, tinha pneu, vendia pneu. Eu lembro disso. Pô, enquanto os hospitais estiverem entregando gelatina com açúcar para os pacientes... Não é? Ou aquele suquinho de capo. Meu Jesus. Né? Suquinho capo, querendo que o cara melhore com aquilo ali, tomando suquinho capo, não tem como. Professor, como que o senhor entrou na fitoterapia? Foi um evento ou foi por curiosidade mesmo? A vida foi te levando? Acho que as duas coisas. A minha avó, no interior, o pessoal chamava de benzedeira, raizeira, né? Então, desde sempre, eu convivo com essa ideia das plantas medicinais no meu dia a dia. Viu funcionando desde criança? Sim. Mas tem aquela coisa, a avó e todas as pessoas que trabalham com isso sem a formação acadêmica vão muito pelo instinto. Olha, te dei aqui uma planta, ela te fez dormir. Pô, legal, essa planta aqui é importante para isso. E há muita troca no interior. Aliás, a riqueza de informação é absurda, né, ali, porque a troca é muito grande. Mas eu vim para uma formação acadêmica não na área de saúde, a minha primeira formação em filosofia, não estava olhando para isso, até o dia que eu perdi um dedo num acidente e entrei numa dessas crises que a Amanda fala, emocional, a minha vida despirocou totalmente, a ponto de pesar lá 106 quilos, que é muito mais do que o meu peso normal, que é 78, 79, perder cabelo, ficar com cabelo branco, um caos, assim, a vida virou um caos.
E aí, todo esse trabalho foi me levando a tentar entender o que estava acontecendo. Foi ali que eu fui estudar medicina, eu fiz uma residência em psiquiatria para entender o que estava acontecendo comigo. E na nutrição, dentro da nutrição, existe uma linha que é a linha do uso da fitoterapia. E aí, quando eu coloquei as mãos nisso e eu usei um óleo essencial, que foi o óleo de hortelã-pimenta, que eu falei, cara, o que é isso, velho? Que negócio louco é esse? A dor não tá mais, aquela sensação de morte não tá mais. Eu falei, não, eu preciso estudar esse negócio. Aí eu mergulhei de cabeça e a minha vida na fitoterapia não teve mais fim. Você me falou uma coisa agora que eu fiquei curioso. Tinha cabelo branco e não tenho mais. Isso é vela ou é... Não, sei vela. Existe uma substância em algumas plantas que se chama geraniol. O geraniol, que está presente no gerânio, inclusive, né, foi descoberto no gerânio, ele faz um estímulo de uma estrutura que nós todos temos na pele, que é o melanócito. O melanócito é a estrutura que vai dizer a cor da sua pele e a cor do seu cabelo. Se o melanócito não tiver perdido a função total dele, que isso acontece com a idade, ou geneticamente a gente pode perder, ou o estresse também faz isso, a falta de sono faz isso, e você estimula, revasculariza esse bulbo capilar, ele volta a ter a cor dele. A minha barba, ela é muito interessante, porque se você pegar os meus vídeos, é muito, muito interessante, porque a variação de estresse que eu tenho durante o ano se reflete na barba, porque ela vai ficando escura e ela fica branca. Ela fica escura, fica branca. E a minha esposa já sabe disso. Ela fala, você tá pilhado, né? Porque começa a aparecer os tufos de barba branca. Então, enquanto você tem a estrutura e você faz toda essa parte de contenção e usa o geraniol, entre outras substâncias, a própria melatonina, que a gente usa muito para sono, por exemplo, ela pode ser usada de maneira tópica para recuperação de cor de cabelo e barba. Aí, se você tiver condições, volta. Eu vou tentar, vai que os 10% volta, né? Vou comprar uma tonelada desse trem. Dá ligeiro. Marcela funciona? Marcela? Para cabelo? Não. Você falou antes que no sul eles colhem, porque eu passei minha infância inteira no dia dos finados, acordando na geada, lá naquela primeira coisa para cortar Marcela. Sim, funciona. Funciona, é um remédio bom. Daí sensacional. Fazia aqueles... Ela é um anti-inflamatório, a gente usa muito a macela, por exemplo, para fazer tratamento de doença de Crohn, que é uma coisa bem complexa, bem grave, né? É uma doença autoimune bem severa, e a macela, aí associada com outras plantas, picão preto, equinácea, outras, né? Que são anti-inflamatórias, tem um resultado bem interessante. No chá mesmo ou tem que fazer um óleo? Não, chá. Existe o óleo essencial de macela, mas o ideal é fazer o uso da planta inteira. Senão ele fica muito caro, né? Entendi. E a questão da ayahuasca que você comentou? Eu já provei a ayahuasca, já fiz o ritual ali numa igreja de Pinhais, e ela bate muito forte, é um negócio muito alucinógeno. Mas todo mundo vende isso como uma liberação espiritual, alguma coisa que você vai encontrar o teu eu interior. Ela faz mais mal do que bem? Então, aí a gente entra numa discussão bem complexa. Eu não vou entrar na parte religiosa, que isso não interessa aqui para nossa conversa, mas eu sou partidário de nós termos espaços aonde nós temos pessoas preparadas para poder fazer o uso dela. Exatamente o que a doutora estava falando agora. Porque nós temos aqui em Curitiba, inclusive, centros que fazem uso, que você daí tem um médico, um psicólogo, um enfermeiro e tal, e o pessoal vai para lá, faz o uso, faz o acompanhamento. Se porventura essa pessoa tiver qualquer coisa que possa ser problemática, ele nem entra no processo. Então, via de regra, ela estar associada a um processo religioso é benéfico, por quê? Porque essa galera também vive isso e já mais ou menos saca. E eu já fui em vários desses centros, que daí quando a pessoa vê que o cara tá meio doidão, ele não deixa você entrar. Ele não tem o conhecimento técnico que o médico tem, mas ele tem a percepção. Então, fora desses contextos, eu acho muito perigoso usar. E você, infelizmente, encontra isso na internet hoje. Sim. Mas biologicamente é uma planta que faz mal? Depende da dosagem, depende da condição que o sujeito está. Todo o metabólito secundário de todas as plantas serão benéficos ou maléficos, dependendo da dose e de como esse terreno biológico está. A gente falou agora do paracetamol. Eu fiz um vídeo mostrando um estudo sobre doenças hepáticas causadas por paracetamol, e aí um químico sentou o malho lá, porque é um absurdo. Eu falei, querido, os estudos que vocês fazem são em doses controladas em pessoas saudáveis. Pega um cara que tem esteatose hepática grau 3 e dá paracetamol dentro pra você ver.
pega uma pessoa que está com problema com bebida alcoólica e dá um paracetamol. Ou, o que acontece muito em casa, você tem aquelas pastilhas que parecem balas e tem um paracetamol que parece a mesma coisa. Uma criança que não sabe, come 5 daqueles para você ver o que acontece. Então, depende muito de vários fatores. Eu não sou contra o uso, mas sou a favor do uso controlado. Perfeito. Se eu tomar um paracetamol, eu viro baiacu na hora, em 5 minutos. Assim, tenho alergia bem braba a ele. Ao ácido acetil salicílico, né? Uhum. Quando a nossa assessoria, que é a mesma sua, a Érica, né? Me falou que a gente ia conversar com você, e eu já tinha visto um episódio teu que você falava sobre o álcool e relativo com o teu tipo sanguíneo. Sim. Que são pessoas mais resistentes. Eu achei que lá fantástico, né? E aí eu fui assistir mais algumas coisas suas, e eu vi que, infelizmente, a minha air fryer pode estar me matando. É verdade isso? Então, a questão da dieta pelo tipo sanguíneo, ela entra a mesma caracterização que a gente está falando agora da fitoterapia observacional. Se você pegar um estudo científico e falar, olha, tem um estudo científico falando sobre... Não existe. Não existe. Mas isso não quer dizer que todo o processo de observação que a gente vem fazendo há anos seja jogado fora também. Uhum. O que a gente já sabe hoje? Que existem doenças que têm mais prevalência por um tipo de sangue do que por outro. Por exemplo, problemas como câncer de estômago. Você vai pegar muito mais gente do tipo O com câncer de estômago. Você vai pegar muito mais gente do tipo A com câncer de intestino. Então, esses dados observacionais, eles nos possibilitam tomar algumas decisões. E acontece com ele o que acontece com a cannabis. Eu não posso ter uma regra padrão para todo mundo. Eu tenho que acompanhar cada pessoa. E a idade da pessoa também faz muita diferença. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa do sangue do tipo A que já tem uma produção de ácido clorídrico menor do que o padrão do sistema BO, e essa pessoa tem 50 anos, ela vai ter mais problema com leite. Isso é um fato. Por quê? Porque ela vai ter menos capacidade de fazer a degradação da caseína ou do açúcar do leite e tal. E aí, quando você vai para a base observacional, você vai lá para o fronte de batalha e você pega 30 pacientes de sangue do tipo A e vê que 29 tem problema com leite, você fala, cara, tem que ter alguma coisa aí que explica isso. A ciência não consegue determinar ainda, mas a observação nos traz esse processo. A questão da air fryer não é que ela esteja matando. Na verdade, não é só ela. Até o forno da sua casa usado de maneira equivocada também pode fazer isso. Toda comida que tem uma temperatura de cozimento acima de 180 graus vai formar substâncias tóxicas. Vai formar aminas heterocíclicas, por exemplo, que são substâncias cancerígenas. Se você pegar um carboidrato, colocar ele, arroz da sua casa, a panela comum da sua casa, queimou o arroz, joga fora. Por quê? Porque aquele carboidrato queimado, ele vira uma substância chamada AIDS. Os AIDS são produtos de glicação avançada que, quando entra na sua hemácia, literalmente carameliza essa hemácia e ela fica inútil por 120 dias, até você trocar o seu sangue. Então, tanto o forno de casa, quanto a frigideira que você usa, quanto a air fryer que você usa, elas são excelentes em temperatura baixa. Se você colocar abaixo de 180 graus, mas daí entra a questão da praticidade, né? Sim. Eu quero rápido o negócio aqui, não tenho saco para ficar esperando 40 minutos. Aí Mas e o arroz, joga tudo fora ou só dá aquela... Totalmente fora. Por causa que a fumaça dele contamina toda? As aminas heterocíclicas, elas são voláteis, então, conforme elas vão evaporando, elas vão contaminando todo o alimento. Assim como acontece, por exemplo, quando você pega uma fruta e tem um pontinho de mofo. Esse pontinho de mofo é o mofo maduro, ou seja, ele está dando os esporos, ele está mandando as suas sementinhas embora. Mas o fruto inteiro já está contaminado há mais de 7 dias. Rapaz, minha mãe só dá um... Você pega o pão mofado, ela dá uma... Vai aí. Então joga tem de fora. câncer de fígado por causa disso. Mas ela assistiu isso aqui, E todo alimento, se cozido acima de 180... Churrasco também alimento vai pro saco? Sim. No caso das proteínas, nós temos outras substâncias que vão sendo formadas. Por exemplo, a gordura que a gente tem... O pessoal fala, fritar é ruim. Não, fritar não é ruim. O problema é você fritar da maneira errada. Mas se você for fazer qualquer... Se tiver gente que está assistindo a gente aqui e é da gastronomia, eles vão saber disso. Como é que a gente sabe a temperatura ideal de uma frigideira para fritar uma carne? Palito de fósforo. Você joga a água tem que ficar dançando, ela não pode evaporar, ela fica... Esse é o ponto exato para você fazer a fritura. Nesse ponto exato, a frigideira está a 400 graus. Você jogou a carne ali em cima, o que tem de óleo vai virar acroleína. A acroleína é uma substância cancerígena.
Entra lá, agora, entra na internet e coloca assim, ó, lista de produtos cancerígenos da OMS. Você vai ver lá, entre elas, tem lá o petróleo, tem lá o cigarro, tem lá a comida queimada. Então não é que seja um problema, ninguém vai morrer de comer um bife desse jeito. Mas imagina isso durante 30 anos, todo dia o cara fritando o negócio. No mínimo vai aumentar muito a chance, né? Exatamente. Vai. E aí o problema disso é que isso é silencioso, né? A pessoa quem lida muito com hospital, enfim, a gente escuta muito o paciente, né? A pessoa fala, mas eu sempre tive uma vida extremamente saudável. Da onde que veio isso? Um Alzheimer começa a ser construído 15 anos, 20 anos antes. Quando ele dá os primeiros sinais, você já está com ele já faz uma cara de tempo. Um câncer não surge do nada. Um câncer do intestino não surge agora e em 3 meses mata uma pessoa. Isso não existe. A não ser que seja um câncer mega ali, mas até na um de média, pâncreas, assim, poderia ser, mas com certeza os hábitos fizeram com que o paciente desenvolvesse aquilo. É sempre sobre hábito. Sempre. Essa história que já ouvi várias vezes que falam que o ser humano é programado para ter câncer, né? Se a gente não vivesse 80 anos, vivesse mais 20, mais 30 anos, a gente teria câncer. É muito em relação aos hábitos ou não? É geneticamente? Você produz 100 mil células cancerígenas todo santo dia. Só de respirar você está produzindo célula cancerígena. Isso não é o problema. Nós temos sistemas no nosso organismo, nós temos lá 9 células do sistema imune, uma delas é especialista em caçar células que são células problemáticas cancerígenas, que são as células do tipo T, que é exatamente a célula que, quando uma pessoa desenvolve a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, é exatamente essa célula que morre. Plasmócitos? Não, é uma célula de um linfócito chamado linfócito T. Esse linfócito, a função dele é caçar a célula cancerígena. Por que pessoas que desenvolvem a AIDS têm tendência maior a ter câncer, por exemplo? Porque não tem essa célula ativa. Então, quando a gente tem um sistema imune, que é um sistema imune funcional, potente, né? Tem um ditado popular que diz, só Deus e a sua imunidade têm capacidade de salvar você, mas ninguém. Vou tomar um remédio que o remédio vai salvar. Não vai. O remédio ele pode ajudar o teu corpo a fazer uma coisa que é natural para ele. A hora que isso baixa, você não tem muito o que fazer. Veja, só para você ter uma ideia de como isso funciona. A doutora falou agora de Israel, né? Israel é um dos grandes centros de estudo de saúde no planeta. E até uns 5 anos atrás, a gente não tinha ideia de quantas células a gente tinha do sistema imune. Hoje a gente sabe, 1,3 trilhão de células. Quando você está, por exemplo, numa noite de sono mal dormida, você chega a baixar isso pela metade. Tanto é verdade que se você for tomar vacina no dia seguinte, por exemplo, e você dormiu mal, o indicativo é não tome a vacina. Por quê? Porque a vacina vai estimular o teu sistema de defesa, produzir proteínas que vão dizer para o teu corpo, olha, isso daqui é problemático. Agora, se você não tem o trabalhador lá e você faz a vacina, não adiantou nada. Uma pessoa que bebe um porre no final de semana, por que a gente tem tanto problema? Tomei um porre e daí, porque eu peguei frio na madrugada, me deu gripe. Não foi por causa da gripe. Foi porque você não dormiu. É uma noite mal dormida pode ser um problema. Bebida é um problema. O estresse é um problema. Atividade física descontrolada é um problema. Se você está com uma gripe, não vá para academia. Se você for para academia, além de você estar contaminando todo mundo, que eu acho uma puta sacanagem, você devia estar na tua casa descansando, você vai baixar o teu sistema imune exatamente no momento que não deveria. Aí o que acontece? Você vai ter o ciclo daí da gripe que vem uma, vem duas, vem três. Tô doente e tal. Então, o sistema imune é o grande mestre do corpo, é o que faz a coisa toda acontecer, né? Deveria. Joia. E tenho mais uma pergunta que essa também vi esses dias. Explica um pouco sobre água solarizada. Eu dei uma assistida e confesso que muda alguma coisa na molécula, na estrutura da água? Quando você bota água no sol, ela esquenta ou ela esfria? Ou ela permanece do mesmo jeito? Esquenta. Então, ela tem uma mudança. A grande pergunta é, essa mudança é benéfica ou não? A água, se você pegar a molécula de água, você vai ver ali 2 hidrogênios e um oxigênio. No oxigênio tem 8 elétrons, nos hidrogênios tem um só. Eles compartilham um elétron cada um. Quando eu tomo essa água que a gente está tomando agora, o que meu corpo vai fazer? Vai usar a eletricidade daqui para poder fazer a sua própria eletricidade. Quando a gente fala eletricidade que está correndo por dentro de um cabo, é o quê? Capturei o elétron, joguei ele no sistema, ele está correndo. Quanto mais elétron, maior a potência. Quando eu coloco a água no Sol, qual é o maior doador de elétrons que existe na galáxia? Sol. Se eu colocar água no Sol e ela aquecer,
O cloro, que é uma substância volátil, vai embora. Benefício número 2. Se você tiver uma bactéria ali nessa água, raios UVB matam a bactéria. Terceiro benefício. E assim a gente vai construindo toda uma ideia sobre a água, que é uma coisa tão simples. A gente vai pegar a coisa lá que eu falei agora do uso tradicional, né? Medicina ayurvédica faz água solarizada há quanto tempo? 3.000 anos. Pô, em 3.000 anos, puxa, o cara começa a se perguntar, não, eu nunca fiz. Daí é esse cara que nunca fez que vai dar a opinião dele. Uhum. É esse o problema. Esses dias eu fiz um vídeo na internet mostrando o pessoal ridicularizando a água solarizada e tal. Uhum. E eu achei o pesquisador, a pessoa que estava lá falando mal, pedi para ligar para ela, ela aceitou. Eu falei, olha, eu vou te explicar aqui, ó. Eu estudo água há 15 anos. Deixa eu te falar algumas coisinhas aqui. A, B, C, D. Olha, esse mineral aqui, quando ele recebe o influxo solar, ele gruda com aquele outro que fica mais fácil de ser absorvido pelo intestino. Uma conversa de 40 minutos. A pessoa me disse o seguinte, nossa, que coisa interessante. Eu falei, que bom, né? Agora você vai voltar lá onde você fez o comentário em rede nacional e vai falar o que você teve de conversa comigo. Não, não é bem assim, a emissora não aceita esse tipo de coisa. Como não? Então, é um viés que aí a gente vê a palavra viés aqui no seu sentido mais traiçoeiro e terrível, né? Você se enviesa naquilo como aquilo sendo verdade. E além de você não respeitar o outro, você ainda ridiculariza ele. Eu não faço uso de ayahuasca. Eu não faço. Eu fiz a experiência uma vez, mas eu não sou usuário. Então, o que eu sei de ayahuasca? Nada. Eu sei um pouquinho. Agora eu vou lá e vou falar, oh, aquele bando de povo, aquele bando... Gente, isso é a coisa mais ridícula do mundo, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, eu falo, vocês são cientistas em construção e eu vou dizer para vocês do fundo do coração, daquilo que você não sabe falar, não fale, fique quieto. Que é a coisa mais correta que você tem para fazer é ficar quieto. Tem um monte de gente falando sobre cannabis que não entende nada, que não usa, que não estuda, e é esse cara que vai emitir, o pior de tudo, né? É esse cara que vai emitir o parecer técnico lá no governo, dizendo que pode, não pode e tal. É complicado isso. Exatamente. E é o que vai barrar tudo, né, no final das contas. Eu sei que vocês têm horário, mas eu preciso fazer uma última perguntinha. Doutora, eu li recentemente uma notícia, não sei se é verdade, que o SUS vai disponibilizar cannabis no Paraná. É verdade isso? É verdade isso. Primeiro para as 3 patologias de Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa e síndrome de Dravet. Então, os pacientes paranaenses que sofrem dessas patologias, que já testaram outros medicamentos convencionais e que são pacientes refratários que não deram certo, eles podem sim estar procurando a SESA, Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, junto com a receita médica do médico que os acompanha, com o laudo médico demonstrando a patologia, e eles podem entrar na fila de fornecimento. Esses são os primeiros pacientes. E aí, conforme a gente for entendendo a demanda e a SESA também for adicionando outras patologias, porque hoje são essas patologias que estão em bula nesse CBD que está sendo vendido na farmácia, que é o CBD isolado, né? A gente já falou aqui sobre a planta, sua totalidade, mas hoje, na grande maioria, os CBDs da farmácia são CBDs isolados. Existem já os full spectrums chegando, né? Mas ainda são poucos. Então, as primeiras patologias são essas, e conforme eles forem abrindo para outras pessoas, aí a gente também vai avisando na rede social. E o Paraná é o primeiro estado que o SUS vai... Não. São Paulo já fornece para algumas patologias, tem alguns outros estados já regulamentando, não é o primeiro estado. Mas nós devemos, em grande parte, essa ação a pessoas como a doutora Amanda, que não só são pessoas que fazem a fundamentação técnica para poder apoiar o projeto, mas são pessoas que estão no ativismo, como a gente está aqui agora, de trazer informação. Então, faço aqui publicamente meu agradecimento, porque sem pessoas como você, isso não aconteceria. Muito obrigada, pessoal. A gente que agradece. Como é que as pessoas que quiserem entrar em contato com vocês vão achar vocês nas redes? Bom, o meu Instagram é amanda.med2020. Então, amanda.med2020. E no meu Linktree tem um Fale Comigo. Aí vai direto pelo WhatsApp. Professor? Qualquer uma das redes sociais, do Luckmann, Luchmann, Luckmann. Eu não quis falar nada na hora ali. Luckmann.
Se você colocar L-U-C-H, já vai aparecer lá. Luckman, homem de sorte? Em alemão é homem do pântano. Homem de pântano? Cava buraco. Aí, ó. Muito bom. Gente. É isso aí, galera. Se você curtiu esse episódio, se inscreva no canal, deixa um like. Até a próxima.